Eu agradeço o convite de vir mostrar uma coisa que me apaixona, que é a hidrozonoterapia, associado com as essências vibracionais, que faz toda a diferença no tratamento da gente, quando a gente está pensando, quando nós médicos estamos pensando no paciente, sem invasão de nenhum tipo. Então, para trazer, assim, para realmente demonstrar, eu trouxe alguns casos clínicos. Em vez da gente falar muito da teoria, eu resolvi trazer a parte prática daquilo que a gente consegue. Então, vamos começar rapidamente do que é o tal do ozônio, que se fala tanto, sem considerar a camada de ozônio, que é uma grande proteção da Terra. A gente pode usar o ozônio como uma terapia mesmo. Nós podemos usá-lo desta forma, através de uma máquina que pode fazer o ozônio para nível de terapêutico de consultório. Mas, começando aqui, é um gás azulado, todo mundo conhece já o cheiro dele, é aquele cheirinho de chuva depois de uma tempestade, e ele pode vir a ser tóxico se ele for inalado acima de 100 partes por milhão. Mas o segredo dele é que ele é uma molécula que tem 3 átomos de oxigênio. No momento que ele se combina na natureza e forma esse gás, ele fica instável. E esta é a grande sacada desta máquina de fazer o ozônio para a gente usar. Porque ele consegue pegar esta parte do oxigênio singlet, que se separa, e a gente consegue fazer com que isso penetre no paciente. Então, se forma na natureza, normalmente, e no Brasil a gente tem a sorte de ter esta máquina, é uma máquina italiana, é a única que tem registro da Anvisa para trabalhar aqui. A Itália está bem avançada nessas pesquisas de ozônio, mas o que é importante entender aqui é que é portátil, simples, barato e altamente funcional. Tem um efeito fantástico. A segurança do uso dessa máquina é também importante, porque a gente precisa ter essa ideia de que nós estamos trabalhando com alguma coisa que é não só liberado pela Anvisa, mas também altamente seguro para o nosso paciente. Você veja que ele tem, então, uma segurança de não liberar os níveis tóxicos do ozônio no ambiente. A concentração de ozônio na água é comprovadamente terapêutica. E existem testes de inativação das bactérias para aprovação dessa tecnologia no Ministério da Saúde da Itália e aqui no Brasil. E aí nós apresentamos para você a minha estação de ozônio. Você vê que não ocupa espaço no consultório, qualquer cantinho serve, e a gente consegue maravilhas. Agora vamos mostrar algumas coisas dessas maravilhas para vocês. Nós temos alguma literatura já no Brasil, né? Nós temos aqui, neste livro de estética do nosso saudoso Dr. João Magalhães, um capítulo sobre hidrozonoterapia. Recomendo para quem se interessar. É extremamente interessante a gente ter essa referência bibliográfica. E as ações do ozônio terapêutico são as mesmas ações de qualquer outro tipo de ozônio, né? A gente tem, então, antimicrobiano, antiviral, é fungicida, porque quando você tem a separação do ozônio em oxigênio e oxigênio singlet, que é essa terceira molécula que se separa, ela é, na verdade, um radical livre. E como a forma com que a gente coloca o ozônio no paciente, que é via transdérmica, através dessa água, com uma concentração muito grande de ozônio, há uma modulação deste sistema antioxidante. E a gente, então, tem uma terapia oxidativa capaz de matar micro-organismo, mas, ao mesmo tempo, estimular com que o próprio organismo forme as suas enzimas antioxidantes. Então, ele faz esse desencadeamento de produção dessas enzimas. Portanto, ele é uma terapia oxidativa, mas que ensina o organismo a se proteger das oxidações. Talvez uma das melhores funções dele para a estética é que ele atua na circulação, oxigenando os tecidos.
tem esse efeito hemostático e acelera a cicatrização, induzindo a produção, então, de outras enzimas e melhorando a própria circulação. A resposta vai ser sempre no sistema imunológico. Na estética, especificamente, a gente pode fazer, por exemplo, na banheira de ozônio, a gente pode fazer os banhos, né, podemos chamar de dia de princesa, né, ou dia de rainha, os homens também merecem. Seria mais no sentido relaxante, mas, na verdade, o paciente está recebendo um tratamento de alto nível, em termos de hidropeeling, em termos de combater celulite, porque é um desintoxicante. Tudo que a gente vai aplicar de ativos logo após um banho de ozônio vai funcionar muito melhor. Então, não tem só essa ideia do relaxamento, mas também você tem tudo isso de ação num banho de ozônio. Existem algumas coisas de congressos mundiais, por exemplo, este aqui, que é um congresso de 2001, que coloca a hidrozonoterapia como sendo um indicativo, né, uma indicação com os seus mecanismos de ação. Existem trabalhos no Brasil, esse aqui é um trabalho para um mestrado, né, uma tese de mestrado, mostrando como que o ozônio é muito superior à inativação de bactérias no uso de água potável. Aqui tem uma outra tese mostrando que é muito mais vantagem você usar o ozônio para tratamento de água do que qualquer outro dos produtos usados atualmente. E aí a gente fez um levantamento e a gente sabe, por exemplo, que a cidade de Nice tem ozônio desde 1906 para tratamento de água potável. E nós temos nos Estados Unidos centenas de estações de ozônio, sendo que a maior delas é em Los Angeles, na Califórnia. E aí vem o nosso trabalho. Começando com linfedema, quero mostrar para vocês, eu desenvolvi, então, um protocolo de linfedema em 3 partes, em que a primeira parte é o uso de hidrozônio. Essa era uma paciente que ficou com linfedema pós-cirúrgico e com bastante dificuldade assim, de resolver, já era um caso bem antigo. E a gente conseguiu, com 2 sessões por semana, propusemos para elas 20 sessões. Na verdade, a gente resolveu em 10 sessões, né? Então, faria colocação dos membros na água. É uma etapa dessa máquina, ela já vem pré-programada, a gente pode colocar em que tenha a produção do ozônio o tempo todo, né, dos 25 minutos. Ela, inclusive, a gente pode fazer isso com um controle remoto. A segunda etapa é a ionização, ou usar esse fotoemissor, que é um cristal de Vogel, para a gente usar, então, as essências vibracionais, que são essas que estão aparecendo aí, e que fazem, então, uma melhora, é mais ou menos como se ensinasse o tecido algumas coisas. O que são essas essências vibracionais, então? Elas são carreadoras de frequência. Isso tem a ver com medicina quântica, apesar de vocês saberem que a gente não pode, através do CRM, né, não pode chamar de medicina quântica, por exemplo, porque é, na verdade, uma terapia quântica, porque não é uma especialidade médica. Mas a gente acaba chamando, porque no mundo inteiro se chama assim, como se chama medicina vibracional. O que eu queria enfatizar é que isso tem tudo a ver com o ozônio, porque é tratamento biofísico, não é bioquímico. A gente não está aplicando medicamento nem cosmético. A gente está fazendo um tratamento exclusivamente biofísico. Então, essas essências, elas são um buquê de floral que não funciona como floral. Eles, na verdade, por ressonância, carregam uma frequência. Essa frequência pode ser de mineral, de tecido ou de fitoterápicos. E elas funcionam através de energia, levando ao organismo uma ideia de uma informação. Como que isso funciona? Vamos ver. Toda forma de transmissão de energia é chamada de onda. Então, a gente tem onda sonora, onda elétrica, eletromagnética. Quando entra em contato, uma onda entra em contato com o nosso corpo, nós conseguimos fazer a interpretação disso enquanto informação. Simples para entender.
onda sonora dentro do pavilhão auditivo. Nós já fizemos isso intraútero, não precisamos aprender a interpretar onda como informação. Entra o som no nosso ouvido, chega lá no tímpano, o tímpano vibra. Ele vibra e transmite essa vibração para os 3 ossinhos, que vai transmitir para a cóclea, que a cóclea vai ter lá o seu sistema de captar essas informações, vai botar no nervo auditivo, vai chegar no cérebro e pronto. Isso em milésimos de segundos a gente interpretou. Onda e informação. É exatamente isso que as essências vibracionais são capazes de fazer.